Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E a Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quinta-feira a tabela detalhada da Copa do Nordeste. A competição começa já na próxima terça-feira, inclusive com a equipe do CSA jogando aqui na capital alagoana. A partida acontece no estádio Rei Pelé, 9h30 da noite. A equipe do CSA jogando contra o Confiança. Lembrando que também na próxima terça-feira, abrindo a competição, às 8 da noite, tem o Fortaleza jogando contra o Motoclube. Na quarta-feira teremos então as seguintes partidas. Às 7 da noite tem o América jogando contra o Juazeirense. 9h30 da noite no estádio Rei Pelé, a equipe do CRB jogando contra o Vitória. No mesmo horário, Ferroviário e Esporte, Náutico e a equipe do Ceará. Lembrando que a rodada termina na quinta-feira com as seguintes partidas. Às 7 da noite tem o Souza diante do Altos e às 8 da noite a equipe do Bahia jogando contra o Sampaio Correia. No campeonato alagoano da primeira divisão tivemos nesta quinta-feira o complemento da segunda rodada da competição. Daqui a pouco todos os detalhes, inclusive com a fala do técnico do CRB. Porque agora eu vou falar da Puro Mel. Você sabe que a Puro Mel tem o melhor mel de abelha da capital alagoana, Maceió. Mel das abelhas italiana ou uruçu. Mel 100% legítimo, puro, natural. E como você adquire o mel de abelha da Puro Mel? Pelo 829-8123-1106. É o WhatsApp, você pode ligar e pode também enviar mensagem. Além de mel de abelha, a Puro Mel também dispõe de deliciosos queijos, de manteiga, de coalho e também a deliciosa manteiga do sertão. Fazendo o seu pedido, você recebe no conforto da sua casa. Olha, a Série A do Campeonato Alagoano teve mais uma rodada que começou na última quarta-feira com um empate em 2-2 das equipes do Murici e Coruripe. E os dois técnicos foram demitidos. O Gilmar Batista deixou a equipe do Coruripe, alegando problemas particulares, e em seu lugar assumiu a equipe do Coruripe o Helenilson Santos. Já a equipe do Murici demitiu o técnico Flávio Barros e aí chegou para o seu lugar o Alisson Dantas. Portanto, as equipes agora seguem com outros treinadores e a gente torce que elas engrenem no campeonato alagoano, fazendo com que a competição seja muito mais competitiva. Nos outros jogos, complementando então a segunda rodada, jogando na cidade de Palmeira dos Índios, o time do Peredense voltou a vencer, tem 100% de aproveitamento, 2 vitórias em 2 partidas realizadas. Derrotou a equipe do CSE pelo placar de 2-1. Já a equipe do Asa segue sem vencer na competição. Segundo jogo, ainda não venceu, 2 empates em 0-0. Primeiro contra o Coruripe, segundo contra o CRB. CRB que fez a sua estreia e não venceu a equipe do Asa jogando na cidade de Arapiraca. O Asa que teve boas jogadas, exigiu bastante do goleiro da equipe do CRB, o Matheus Albino, mesmo assim não abriu o placar. O time do CRB em alguns momentos teve boas oportunidades, mas também acabou não finalizando bem. O CRB que foi uma equipe diferente para a partida de hoje. Apenas 3 jogadores que foram titulares na temporada de 2025 atuaram contra a equipe do Asa de Arapiraca. O goleiro Matheus Albino, que começa novamente a temporada se destacando, GG e também o extremo esquerdo, o Léo Pereira. Lembrando que com a ausência do Hereda, o Matheus Ribeiro agora passa a ser titular, mas não foi titular absoluto na temporada passada, ora ocupando o lado direito da defesa do CRB como lateral, ora ocupando o lado esquerdo. A equipe do CRB entrou em campo com Matheus Albino, o Matheus Ribeiro, Ian Souto, o Miranda e também o Juan. No setor de meio de campo, Eric Varão, o Natan Melo e o GG. No setor de ataque, o Rafinha, que deu lugar ao Ronald, o
David deu lugar ao Vinícius Barata e o Léo Pereira deu lugar ao Dioran. Visivelmente a equipe do CRB precisa de um reserva para o Anselmo Ramon. Quando ele não joga, faz muita diferença e a sua ausência é bastante sentida. Após a partida, o técnico da equipe, o Humberto Louser, falou assim com a imprensa, analisando o que foi a partida contra o Asa e esse empate sem gols. Um jogo complicado, um jogo difícil, nossa primeira partida, a primeira apresentação. Nós sabíamos da dificuldade, eu não gosto de transferir responsabilidade, a gente nunca vai usar muleta aqui, em nenhuma das minhas equipes, mas infelizmente a gente foi prejudicado um pouco também com a questão do gramado, então a equipe já está um pouco mais com a perna pesada devido ao seu primeiro jogo, e com o gramado na altura que estava ali também algumas conexões, alguma fluidez, uma velocidade no jogo a gente teve dificuldades, mas a equipe, ela iniciou tendo possibilidade de sair, mas a gente optou muito pela posse na primeira fase do jogo, né? Usando o goleiro, muita lentidão para a gente transitar do meio para o ataque. A gente teve a superioridade, avançamos, mas no momento de a gente verticalizar o jogo, principalmente nos primeiros minutos, a gente não conseguiu verticalizar o jogo e ofertamos ao adversário algumas possibilidades ali, colocando eles dentro do jogo. Depois dos 20, 25, a equipe assentou, começou a ter o controle da partida, começou a circular um pouco mais a bola. E aí, no nosso entender, nos faltou atacar um pouco mais o primeiro pau, uma bola mais rápida, ou então uma virada de pé. A gente alçou muito a bola, mas conversando com os atletas, eles encontraram dificuldade, porque, como eu falei, o piso um pouco mais alto, eles não tinham essa precisão, então a bola acabava subindo. E o Asa tinha dois zagueiros de excelente estatura, né? Então favoreceu eles assim. Mas mesmo assim nós tivemos algumas possibilidades, e no final do primeiro tempo quase sofremos o gol, mas muito em função do nosso erro, né? A bola estava no nosso domínio, para a gente terminar a jogada no último terço, acabamos não fazendo essa escolha, demos um contra-ataque para o adversário, aí um lance duvidoso, se foi falta, se não foi falta, mas o critério da arbitragem estava dessa maneira, então, ao meu ver, não foi falta, e acabamos ali tendo que fazer uma belíssima intervenção do Albino para não sair derrotado na primeira etapa. Segundo tempo, iniciamos com um pouco de dificuldade na conexão, depois começamos a circular, descemos um pouco na TAM para a gente poder ter essa superioridade, aí que começou a andar de novo, ter o controle, tivemos algumas oportunidades, mas infelizmente não conseguimos converter em gols aquilo que a gente teve de oportunidade. Mas o que eu falei para os atletas, eu repasso aqui, é uma primeira jornada, a gente tem muito a evoluir, muito a melhorar, todos nós somos sabedores disso, e em busca disso que nós vamos. Mesmo nós ganhando na partida de hoje aqui, com placar e tendo uma boa apresentação, a gente ia buscar algo para evoluir. Então aqui nós vamos trabalhar incansavelmente para poder retribuir esse apoio, esse carinho que a gente tem dessa torcida apaixonada. Então, agora é descansar, domingo já tem mais um novo desafio, mais alguns obstáculos para a gente enfrentar, mas a gente vai chegar bem preparado para lutar e buscar o resultado de vitória. Boa noite, Louser. Normalmente no primeiro jogo da temporada utiliza-se 5 as substituições, 4, justamente pelo fato da questão física. Por qual motivo você só utilizou 3? Foi alguma circunstância de jogo ou o jogo que você viu não pedia os jogadores que tem no banco de reservas? Boa noite. Por dois aspectos, né? Então, no momento que a gente faz as trocas, a gente acaba obtendo vantagem, né, em cima do adversário, a gente melhora, cria possibilidades. E no nosso entender, a gente até pensou em dar uma oxigenada por dentro ali também, mas a gente ia baixar um pouco a nossa estatura, né? Então, por isso, essa precaução. A nossa leitura ali, qual era a maneira que a gente poderia sofrer um gol do Asa? Em bolas paradas, certo? Que nos levou a dificuldade e num erro nosso. Então, a gente procurou, como a gente estava mais próximo, alertar os atletas ali na nossa construção, não ofertar ao adversário, não correr determinados riscos necessários que nós corremos, principalmente no início do segundo tempo. Então a gente não trocou justamente ali para oxigenar o meio, para a gente não baixar a nossa estatura, estava bem encaixado e a equipe também estava encaixada e tendo vantagem ali. Teve uma situação ali no final do jogo, teve um lance também com o Matheus e teve uma outra possibilidade que eu não me recordo quem estava na ação do gol ali. Então, por isso a gente entendeu que não era necessário fazer essas outras duas trocas, mas me agradou como entrou o Rony, como entrou o Dioran, como entrou o Barato, mostra que a gente está no caminho certo. Outros atletas também têm treinado bem, a gente vai dar oportunidade. É importantíssimo a gente ofertar oportunidade, dar minutagem para todos, principalmente nesse primeiro período, para que a gente possa ter todos em igualdade ali de competitividade para fazer o CRB cada vez melhor. Tá aí então o técnico do CRB falando aqui no canal,
Orlando Batista Esportes. O CRB agora que entra em campo no próximo domingo jogando contra a equipe do CSE. O jogo acontece na cidade de Palmeiras dos Índios a partir de 4 da tarde. Lembrando que para esta partida o CRB vai tentar ter o Anselmo Ramon, já que ele cumpriu 2 jogos pelo campeonato estadual, ele que está suspenso em 4 partidas, o CRB vai recorrer para tentar converter as 2 últimas punições, ou seja, as 2 últimas partidas, em aí uma multa ou coisa que o valha. Cestas básicas, coisas desse tipo, para que ele possa ser utilizado já na próxima partida contra o CSE e também no clássico contra a equipe do CSA. No lado do Asa, depois de mais um empate, fica a interrogação. Até quando vai resistir aos resultados que não são bons para a equipe do Asa, o técnico, o Raniel Ribeiro. O alvinegro que entra em campo agora, também no próximo domingo às 4 da tarde, desta vez jogando contra a equipe do Penedense, lá na cidade de Arapiraca. E aí o Penedense vencendo a partida, pode de repente até antecipadamente garantir a sua classificação, já que tem 6 pontos, vai a 9 pontos e também vai conquistar os 3 pontos do confronto contra a equipe do Igaci, que pediu desistência da competição. Lembrando que a rodada do próximo fim de semana já começa no sábado, às 4 da tarde, no estádio Rei Pelé, com a equipe do CSA jogando diante do Muricy. Eu quero abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não esquece de deixar o teu comentário, de compartilhar o link com outras pessoas. Se você não é inscrito, faz a tua inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.